Uma jovem senhora, caminhando pela cidade, uma cidade muito bonita, é surpreendida, de repente, por uma loja ainda mais bonita. E no seu frontal, escrito, Loja de Deus. A senhora olha lá para dentro e vê um senhor encostado no balcão. E resolve adentrar a loja. Adentra e pergunta: o que se vende aqui? E tem como resposta: olha, aqui se vende todas as virtudes. Caridade, amor, compaixão, perdão. E vai ela observando que tem um monte de tonéis. E aqueles tonéis cheios dessas virtudes. E ela pergunta: quanto é que paga? Qual é o preço? E obtém como resposta: olha, aqui tudo é de graça. Aqui nós vendemos tudo de graça. Então ela se empolga, né? Quando fala que é vender de graça, todo mundo quer comprar, não é assim? Aí ela se empolga e pede que o vendedor embale a maior quantidade de amor, de caridade, de perdão, de compaixão, de benevolência, para que ela possa levar. E se surpreende quando o balconista entrega um pequeno embrulhozinho. E ela fala: como? Tudo que eu comprei cabe nesse embrulho? Aí o balconista responde para ela: é que aqui nós não vendemos os frutos, aqui nós vendemos as sementes. E é necessário que a gente plante e regue, e cuide. Bom dia a todos, bom dia aos amigos presentes, bom dia aos amigos da rede internacional, né, a NET. E o tema que nós nos propomos a falar hoje é exatamente a tentação de Jesus. Talvez não haja no planeta indivíduo mais controverso que Jesus. Poucos indivíduos foram tão discutidos durante o tempo como Jesus. Há aqueles mesmo que acreditam que Jesus é Deus. Tem uma corrente de pensamento que pensa que Jesus é só um profeta. Tem aqueles outros que não sabem direito o que é Jesus. Mas, para nós espíritas, desde que Kardec codifica a doutrina, a pergunta número 1, Kardec pergunta: que é Deus? E obtém como resposta: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, ou primária de todas as coisas. Vejamos aqui que Kardec, que os espíritos de verdade, e Kardec, principalmente, tem a preocupação de não perguntar quem é Deus ou o que é Deus. Porque se ele pergunta o que é Deus, ele cria uma forma para Deus, antropoformica Deus. E se ele pergunta quem é Deus, ele coisifica Deus. Então ele pergunta: que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas para a compreensão de Jesus, foi necessário que o tempo passasse. E no livro A Caminho da Luz, Emmanuel vem nos mostrar com clareza quem seria Jesus. A ciência dá conta de que a Terra tenha mais ou menos gastado 4 bilhões e 600 milhões de anos para se formar. Mais precisamente, alguns dão 4 milhões, 575, por aí. Só que é bom que nós saibamos que quando a Terra começou a se formar, Jesus já era um sujeito crístico. O que é ser um sujeito crístico? É ser um sujeito ungido. O que é ser um sujeito ungido?
Entrou para a nossa história o sujeito ungido como um sujeito banhado de óleo, cheio de óleo, porque o rei Davi foi ungido por Samuel e depois ele conseguiu enfrentar até o Golias, né, que ele não seria atingido. Mas a unção dá a característica que o indivíduo é um indivíduo que ele está acima de tudo. Ele não vai ser, ele está acima do bem e do mal, ou acima do mal e vivendo o bem. Então, Jesus era um sujeito crístico, já há 4 bilhões e 600 mil anos. Conta os Espíritos que Jesus se reúne com um grupo de espíritos por ocasião para planejar a formação da Terra, antes mesmo da grande nebulosa se partir. Conta-se que ele se reúne com um grupo de espíritos exatamente para planejar a formação do planeta Terra. E ele é escolhido, então, para ser o governador da Terra. E, a partir dali, começa, então, Jesus a gerir os destinos da Terra. Cuida da primeira aglomeração, da primeira condensação da matéria, vem dirigindo tudo de forma muito orgânica, de forma muito organizada, sem nada perder de vista. E muito embora para nós pareça estar tudo errado, já dizia o cantor, tudo está no seu lugar. O meu amigo aqui, que é da velha guarda, até canta essa música que eu pedi, não é? Então, tudo está no seu lugar. Nós é que, às vezes, ainda nos demoramos. E nos demoramos porque a compreensão que nós, apesar de sabermos que Jesus é o governador do planeta Terra, que nós fazemos de Jesus ainda é distorcida. Veja só, na Terra hoje, nós temos algumas lideranças importantes. Nós vamos encontrar nos Estados Unidos, quem? O presidente Obama. E por aí afora. Cada um desses indivíduos importantes, quando eles falam uma coisa, ela causa uma reação. Se o presidente do Banco Central dos Estados Unidos fala que vai aumentar os juros, os mercados ficam malucos. A bolsa cai, sobe, desce e vira aquela coisa toda. E ele só é presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Agora, imaginemos nós, que Jesus não é governador dos Estados Unidos, é governador do planeta Terra. E é um governador que tem tanta consciência do que está fazendo, que, passado essa primeira reunião que fizeram, essa primeira reunião que foi feita para que Jesus pudesse dirigir a Terra, depois só foi feita outra reunião com esses espíritos, e pessoalzinho que gosta de reunião, hein? Só foi feita outra reunião com esses espíritos de luz, quando Jesus estava para voltar ao planeta. 4 bilhões e 600, tem mais ou menos 2 mil anos que Jesus veio à Terra. Vamos supor que eles tenham feito essa reunião quando faltava 3 mil anos para Jesus voltar ao planeta. Então, veja só, tem tanta consciência nesse planejamento, de 4 bilhões e 600 vieram há mais ou menos 3 mil anos fazer uma outra reunião. Tal a segurança que eles têm no que fazem. E adoram a reunião, não é, Manel? Então, vejam só. Aí, nós entramos num campo que é muito nosso. Surgiu desde os tempos pagãos, que nós éramos pagãos, e aí pagão, é necessário que a gente entenda que a palavra pagão vem de pagos, que significa campo, e campo quer dizer aquela pessoa que vive no campo e que é dada a entender que as coisas superiores vêm da natureza. E de tal forma eles entendiam que tinha o Deus da chuva, o Deus do sol, o Deus do vento, e por aí afora. Então, a gente nunca pensou, às vezes a gente nunca pensa que os romanos, por exemplo, eram pagãos. Mas eles eram pagãos. Porque lá também tinha Diana, que era deus da caça, Diana, um monte de deuses. Né? Para os hebreus, os pagãos eram todos aqueles que não eram circuncisados.
o povo de Coríntios, por exemplo, eles acreditavam, não eram circuncisados, era uma categoria de judeus, mas que eles não adotavam a circuncisão, então eram considerados pagãos. Então, vejam só, a partir do momento que nós começamos a entender Jesus, assim como os povos pagãos, nós começamos a entender Jesus como ídolo, idolatrar Jesus. E nós já havíamos recebido, através de Moisés, que a idolatria seria uma coisa equivocada. E nós temos tanta necessidade de ídolos, que quando não é Jesus que é nosso ídolo, alguém tem que ser nosso ídolo. A racionalidade ainda não faz parte. Embora sejamos racionais, a racionalidade ainda não ocupa um grande espaço no nosso meio. Nós vivemos de acordo com os nossos ídolos. É assim que o indivíduo usa o boné de lado, porque não sei quem usou, é assim que alguns usam a calça igual a minha, porque alguém usou, usa uma camisa. Sempre estamos voltados para os ídolos. E Jesus passou a ser o nosso grande ídolo. Isso é um problema danado. Porque a partir da idolatria vem também o fanatismo. E a partir do fanatismo perde-se a capacidade de pensar, de raciocinar. E muitos ensinamentos de Jesus se perderam no tempo através das religiões mesmo e através de nós que formamos as religiões. Os ensinamentos cristalinos de Jesus, da época de Jesus, foram muito modificados pela nossa ignorância. Muito modificados pela nossa ignorância. Porque não há nada novo que a gente possa imaginar no planeta, em qualquer área, que Jesus já não tenha dito. Quando nós vamos falar de medicina, Jesus foi médico e ensinou tratamentos espetaculares. Quando vamos falar de psicologia, Jesus foi psicólogo e ensinou pensamentos espetaculares. Só que tem pessoas que, a maioria de nós lemos lá e não vemos nada, não achamos lá o que está escrito. Exatamente porque fomos levados para a questão do ídolo. Mas, por outro lado, também aceitamos determinadas colocações que não cabem mais, principalmente no homem do século XXI. Por exemplo, a expressão diabo. Diabolos vem do grego, que traduzido para o português, chegou a diabo. O que significa diabo? Diabo nem é um ser, nem é um indivíduo. É um adjetivo de quem fala mal dos outros, de alguém que é caluniador. Nem um indivíduo é. Então, se você me chamar de diabo, você está dizendo que eu sou um caluniador. Só isso. Mas nós fizemos uma forma, botando um chifrinho, tem uns que é mais bonito, outros mais feio, né? E começamos a adorar esse indivíduo. É uma maneira diferente de adorar? É, mas é. Nós temos medo desses caras. Ficamos apavorados com esses sujeitos. Mas são formas que o paganismo criou exatamente porque não conseguia entender de onde vinha o mal que praticamos. Porque entendiam eles, olha, Deus não pode ter feito mal. Epícoro já dizia isso, o grande filósofo do Jardim já dizia isso. Se Deus fez o mal, ele não é bom. Então ele não pode ser o mal, ter feito o mal. Então alguém tinha que fazer o mal, criou-se a figura do diabo. Mas ainda, depois, criamos também a questão do Satanás. Satanás já vem do hebraico, depois é transliterado para o latim, que vai para o grego e chega a nós também como uma figura. Satanás também não é um indivíduo, não é um ser. É, de novo, um outro adjetivo que significa, ou se quiserem advérbio de oposição, como alguns queiram, que significa estar contra. Isso leva Jesus a dizer a Pedro, porque Jesus dizia que precisava ir a Jerusalém, porque ele tinha que passar por dificuldades que estava escrito. E Pedro, então, começa, não, Jesus, mas tenha piedade de você, você não vai lá.
Não precisa ir, você não vai passar por isso, nós vamos nos juntar e vamos impedir que isso aconteça. E Jesus disse então para ele: afastai de mim, Satanás, que você só serve para mim como pedra de tropeço. Por que Jesus haveria chamar Pedro de Satanás, se Satanás era um bicho tão do mal assim? Pedro era companheiro de Jesus, foi o primeiro indivíduo que Jesus chama para segui-lo. Mas é que Jesus dizia para ele: Pedro, afastai de mim que você está querendo impedir a lei, você está se opondo à lei. A lei de Deus é que eu tenho que passar por isso. Mostrava ali Jesus que o caminho da morte é o que nós traçamos cada dia. Nós vamos desencarnar. E cada um precisa passar pelas suas dificuldades. Não há outra saída. Então, que fique claro, nem diabo, nem Satanás são seres. São adjetivos que qualificam esse ou aquele. Então, quando a gente vê o bichinho de chifre, vamos apagar ele do nosso imaginário, porque isso tomou conta do nosso inconsciente e tomou conta do inconsciente popular e facilita com que uma grande massa do planeta seja governada e dominada por isso. O Vigílio fazia piadinha agora mesmo com a situação, que é a égide do medo. É o domínio do medo. Todo mundo tem medo. Medo de morrer, quando eu morrer eu vou para onde, que vai ser a situação, vou para o inferno, vou para o céu. E agora os espíritos inventaram trocar o céu por umbral. O inferno o inferno dos espíritos é umbral. Não existe isso, gente. A Gregorina Cunha, no livro Cidade no Além, já mostra lá que nós estamos numa zona umbralina, a Terra está na zona umbralina, você já está no umbral. Em volta da Terra é tudo escuro, tudo denso, tudo úmbrigo. E por que é assim? Porque a atmosfera psíquica da Terra é elaborada por nós. E se nós pensamos mal, nós vamos contaminar o ambiente que estamos vivendo. Agora, o que a gente precisa pensar é que cada indivíduo é um indivíduo. E cada indivíduo está dentro da casa mental que ele criou. Mesmo aqueles espíritos que estão vivendo hoje na Terra, numa zona umbralina, ele está dentro da casa mental dele. E se a casa mental dele for limpa, ele vai viver num ambiente de tranquilidade. Não interessa onde estiver. Desde que você seja bom, e aqui todo mundo é, só lá em casa que não tem, nós passamos por um problema difícil, desde que você seja bom, você vai estar bem onde estiver. De tal maneira que céu e inferno são estados de consciência. Eu posso fazer meu céu no sofrimento, na dor. Posso fazer meu inferno na alegria. Ou vocês não conhecem alguém assim, que tem tudo para ser feliz e vive infeliz? E tem gente que tem tudo para ser infeliz e vive com sorrisos e alegria o tempo todo. Até porque a infelicidade não existe. Vamos falar que eu estou ficando doido, né? A infelicidade não existe. A pergunta 614 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: a lei natural é a lei de Deus? Sim. E nós só seremos verdadeiramente infelizes se nos afastarmos dela. Então, quer dizer, nós já nascemos felizes. É condição para eu ser infeliz se eu me afastar da lei. E o prefixo in significa negação. Então, quando eu digo que eu sou infeliz, eu estou negando a minha felicidade. Eu tenho todos os motivos para ser feliz. Mas eu não percebo nada, porque eu quero tudo que é do outro. Eu penso no outro, só que o outro é feliz. Eu não jogo com as cartas que eu tenho. E as cartas que eu tenho me dão a condição de ser feliz. E, na maioria das vezes, nós negamos a nossa infelicidade, a nossa felicidade, através de dizendo sermos infelizes. Mas não foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus, depois do batismo de João Batista, que era uma prática civil,
todo mundo aqui se alista, tira documento, aquela coisa toda. Jesus também, como judeu que era, tinha que fazer essa prática civil, não é um ato religioso. Jesus, então, se prepara, começa a se preparar para a tarefa que ele tinha que desenvolver, que era levar a boa nova. Aí alguém que está ligado, antenado, poderia perguntar, mas Jesus, o governador da terra, precisa se preparar para alguma coisa? Não saberia ele tudo? Só que Jesus, além de tudo, era um mestre. Foi aliás, o único título que ele aceitou ser chamado de mestre. Ele aproveitava todas as ocasiões para nos ensinar. Primeiro, ele fala para nós em 4 grandes sermões. O primeiro sermão, o Sermão da Montanha, que muitas pessoas entendem que o Sermão da Montanha é só as bem-aventuranças, mas as bem-aventuranças são 9 bem-aventuranças. O Sermão da Montanha é o capítulo, acho que são 4 ou 5, 6 capítulos do Evangelho de Mateus. Vai longo. Depois ele fala, nesse Sermão da Montanha, ele fala diretamente a toda a população do planeta Terra. Tudo que ele fala ali tem tudo a ver conosco. Depois ele fala do sermão. Eu sempre esqueço a palavra. Fala aí, Virgílio. Sermão esse que faz predição. Profético. Sermão profético. O sermão profético. No sermão profético, ele começa a dizer que haveria muitos sofrimentos, que haveria muitas dores para que o reino do céu fosse implantado. No sermão profético, ele diz que nenhuma planta que meu pai não plantou sobreviveria. Não ficaria pedra sobre pedra. E qual é a planta que o pai plantou? É o amor. No sermão do cenáculo, que ele fala para uma plateia reduzida, ele fala para um grupo que já tinha noções do que era os seus ensinamentos, então ele fala para os discípulos, para alguns mais chegados, então ali ele começa a falar, há muitas moradas na casa do Pai, eu voltarei. Aí todo mundo, mas como voltarei? E até hoje ele não voltou, não vai voltar. Ele já voltou para Bezerra de Menezes, já voltou para um monte de... Eu voltarei e levarei para conviver comigo. Bezerra de Menezes, por exemplo, convive com ele, já foi. Então, para que ele volte para você, é necessário que nós nos qualifiquemos para ir morar com ele. Não é que ele vai vir aqui, essa separação é natural, o trigo do joio é natural. Não vai ter nenhum grande cataclisma para mostrar isso. Aquele que se evoluir, Jesus vai capturando. Estevão está morando com Jesus, Paulo de Tarso está morando com Jesus, mas não está lá extasiado, adorando o Mestre, está trabalhando. A pergunta 258. Desculpa, mas é por aqui. Está dizendo que, quando nós evoluímos, atingimos um patamar mais adiantado, a nossa tarefa não termina. Olha, não existe inércia no universo. Tudo está em movimento. Só a gente que fica pensando assim. Eu lembro do Joel me contando, um colega dele que chegou no banco, o primeiro dia que ele trabalhou, e falou assim, só falta 29.363 dias para eu aposentar. Então, a gente vive pensando em aposentadoria. A gente vive pensando... Só que nós esquecemos que com a aposentadoria vem também o desgaste da matéria física. Vem também as enfermidades. Aquele dinheiro que eu pensei que ia sobrar, não vai sobrar porque eu vou ter que gastar com enfermidade. Então, é uma dificuldade. O aluno começa o ano, em vez de ele estar feliz em estar aprendendo, o que ele faz? Fica pensando nas férias, fica pensando na tarde, fica pensando em tudo. É desse jeito. E os espíritos nos mostram que depois que nós atingimos um patamar de evolução, uma gradação mais adiantada, você começa outra tarefa de ajuda. Jesus não precisava mais passar pelo que passa.
Será que não? Mas ele assumiu uma outra tarefa, e essa tarefa está fazendo evoluir ainda mais. E assim somos nós. Mas então Jesus vai pregar e recomenda. Começa a dizer, mostrar que toda vez que eu for fazer alguma coisa, eu devo me preparar para isso. Eu tenho que me preparar para isso. Não é assim? Alguém que vai dar aula tem que virar estudar. Alguém que vai ensinar tem que aprender primeiro. E de ordinário, nós não fazemos muito isso. Nós queremos fazer a coisa na marra. E quando dá errado, sabe de quem que é a culpa? A culpa é de Deus. A gente fala assim, eu fiz tudo certo, não deu certo porque Deus não quis. Ou só lá em casa que falam assim. Mas, de fato, nós estamos transferindo para Deus uma responsabilidade que é nossa. Não há como dar errado se eu fizer certo. E não há como dar certo se eu fizer errado. Como as chances de errar são muito maiores, então, de ordinário, nós erramos. Isso é coisa do ignorante. O ignorante, de ordinário, ele erra. E eu uso uma metáfora que, se eu perguntar para um analfabeto quanto é 3 vezes 2, ele vai dizer, ele não sabe. Aí eu falo para ele, é 6. É isso? Agora, se eu falar, e 2 vezes 3? Ele não vai saber de novo. Só mudei os fatores, o produto continua o mesmo. Porque, e aí parece que é brincadeira, mas nós vivemos aqui no planeta a mesma situação muitas vezes e erramos muitas vezes de novo. Repetimos, só trocou os fatores. Eu só fui lá, deixei um corpo físico e voltei em outro corpo físico e continuo cometendo os mesmos erros. Não era para ser assim. Mas ainda ignorante que somos, fazemos assim. Então Jesus mostra na parábola que agora começaram, no trecho que agora começaram a estudar, que para se preparar você precisa de um tempo. Jesus vai ao deserto, logo depois do batismo, ele vai ao deserto. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Olha bem, a gente fica observando aqui que ele jejua 40 dias e 40 noites, e depois aparece o sujeito para tentá-lo. Mas tem uma coisa aqui que chama a atenção. Jesus é levado pelo Espírito. Sendo Jesus o governador da terra, qual espírito teria moral para levar Jesus a algum lugar? Condição para isso. Se domina ele todos os princípios da matéria que tem no planeta, ele domina. Tanto é assim que fez multiplicação de pães, fez um monte de coisa que a gente andou sobre as águas, coisas que a gente não acredita. Só quem domina a matéria para fazer isso. Né? Aí, alguém diz, o Espírito de Deus. Mas o Espírito de Deus não tinha confiança em Jesus quando pediu para ele dominar, para ele dirigir o planeta Terra? Claro que tinha. Então, para a gente, nós que estudamos o NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, nós concluímos que, de fato, esse Espírito que leva Jesus é a sua presença de Espírito. Olha, eu vou começar, eu tenho que me recolher, eu tenho que me preparar, porque eu preciso ensinar para o pessoal, não porque eu preciso, mas o pessoal precisa entender que toda vez que ele vai fazer alguma coisa, ele tem que se preparar. Então, Jesus tem a presença de Espírito, acontece conosco. Quantas vezes no dia a dia eu falo assim, nossa, eu tive o Espírito de fazer isso. Ou não? Não acontece? E Jesus teve o Espírito de fazer isso, de ir para o monte se preparar. Né? E aí ele leva esse tempo, 40 dias e 40 noites, em jejum.
Quer dizer, tentando se libertar de todos os pensamentos, de tudo que era exterior, voltado para si. A expressão deserto confirma isso. Estar no deserto é estar só. E quando Jesus vai para o deserto, ele se recolhe em si. Igualzinho, né, nós, né? Nós temos uma mente tão serelepe, que quando a gente vai fazer uma coisa, a gente pensa uma coisa, pensa outra, pensa uma coisa, pensa outra, e passa o carro, a gente olha e passa outra. Mas estar dentro da gente é muito difícil. E Jesus recomenda que façamos isso. Outra coisa que chama atenção, exatamente aqui, é que ele vai ser tentado depois de ter passado por jejum, depois de estar fragilizado, supostamente. Quais são os nossos momentos que nós entregamos o ouro? Quando nós entregamos o ouro, ou cometemos os erros? É quando estamos fragilizados. Então, devemos estar atentos para isso, porque nos nossos momentos de fragilidades, Jesus recomendou: orai e vigiai, para que não caias em tentação. Porque esse momento de fragilidade, Jesus já nos ensinava que poderia acontecer conosco. Aí vem a primeira tentação. Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus responde: não, está escrito, não só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha bem, a gente fica observando que sempre o suposto Satanás, o opositor sempre tenta tirar de Jesus o que nós todos no dia a dia buscamos. Todos nós, com raríssimas exceções, queremos de Jesus só o poder. O poder de conquistar, o poder de fazer isso, o poder de... Aí eu abro um parênteses aqui para explicar. Todos querem a bênção de Jesus. A palavra bênção vem de bençoar, bençoar, que passa a ser bençoar, e significa dar autoridade. Então, quando o seu Pai te abençoa, Ele está te dando autorização para você agir. Quando Deus nos abençoa, está dando autorização para você resolver os seus problemas. E aí, nós queremos de Jesus uma autorização poderosa para eu dizer: faz isso e tu fulano é obrigado a fazer. Só que nós esquecemos que essa autorização vem da autoridade moral do Espírito. Esse domínio vem da autoridade moral do Espírito. Porque o poder a qual Jesus nos outorga não está na força bruta. Está na força da sabedoria, na força dos domínios das virtudes que nós já temos, que nós já conseguimos atingir. É dessa forma que nas reuniões mediúnicas, quem não viu, há de ver, quem não observou, há de observar, o Espírito chega e só um indivíduo que conversa com ele, que ele aceita a conversa, ou que ele fica meio que subjugado, meio que dominado. Já viu isso, Virgílio? Só aquele indivíduo, porque a autoridade moral, não só daquele indivíduo que está conversando, mas também daquele espírito que o assessora, suplanta o indivíduo. Então, esse poder que nós queremos não está na força, aquele teu poder de dominar. Os judeus entenderam assim. E nós estamos entendendo, às vezes, como judeus. Porque os judeus estão lá no Velho Testamento. Honra, amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a sua força, de toda a sua inteligência. O que era a força para o judeu? Força para o judeu era dinheiro. Quem tinha poder, tinha força. E o que eles fizeram? Eles iam para as sinagogas e chegavam lá e eles faziam as doações deles. E quem fizesse a maior doação, lá no gasofilácio,
eram os mais poderosos. E ele, não, eu estou amando de toda a minha intensidade, porque a força deles era o dinheiro. Eles entendiam assim. Aí vai quando a viúva coloca o óbolo lá, e Jesus diz, em verdade vos digo, que aquela viúva fizeste mais do que vocês todos, porque ela deu do que tinha, e vocês estão sobrando. Então, esse poder que nós queremos não está aonde nós achamos que está. Jesus diz aqui, está escrito, não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus, se é que Deus tem boca, é o amor. Então, resume isso aí. O homem não vive só de pão, o homem vive de amor fraternal, da prática do amor. Jesus deixa claro isso na segunda multiplicação dos pães. Quem sabia que teve 2 multiplicações de pães aqui, levanta o dedo. Só um. Mas teve 2 multiplicações de pães. Uma, quando Jesus, logo após Jesus receber a notícia de que João Batista tinha sido deceptado a cabeça, ele vai ao deserto e a multidão vai atrás dele. E o povo fica preocupado. Então acontece a primeira, e os discípulos, então, falam dele que não tinha comida para o povo, e ele então faz a primeira multiplicação. Na segunda multiplicação, depois de ele ter entrado num debate legal, né, se podemos assim dizer, com os anciões do templo, sobre as tradições, ele vai também ao deserto, só que na beira do mar. E a população vai atrás. E quem seguia Jesus não eram pessoas ricas, não eram pessoas que tinham condição financeira. E Jesus vira para Pedro e fala assim, para os discípulos, e fala assim, olha, eu estou preocupado, porque tem 3 dias que eu estou aqui, e essa massa aqui está aqui comigo. E eles estão famintos. E eu estou preocupado porque eles vão voltar e eles podem se desfalecer na estrada. E de novo os discípulos, mas Jesus, onde a gente vai arrumar comida para essa turma? Aí ele pergunta, que tendes? Aí tinha, da primeira foram 7 pães, e 5 pães e 2 peixinhos. Da segunda são 5 pães e não determina a quantidade de peixe, alguns peixinhos. E ele faz de novo a multiplicação. Mas o que interessa aí é que Jesus, quando afirma que nem só do pão vive o homem, ele dá um exemplo claro disso, que a preocupação dele com a massa era depois que a massa saísse. Porque enquanto ela estivesse ali com ele as alimentaria com as suas vibrações de amor. Não foi ele que disse que não só do pão vive o homem? Ele as alimentaria. E, como eles estavam focados no que ele falava, essa energia era trocada permanentemente, o sustentando. Porque já não tinha alimento. Mas a preocupação dele agora é quando os discípulos, quando a massa vai sair, e como a nossa mente é serelepe, qual daqueles ali ia conseguir ficar mantendo ligação com Jesus para ser alimentado? Se vendo já era difícil, agora sem ver Jesus era complicado. Então, a preocupação de Jesus é que ele saísse dali alimentado. Então, cada um de nós podemos nos alimentar com essas vibrações. Mas, onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. O nosso tesouro é, nesse momento, já os ensinamentos de Jesus, já o amor fraterno? Ainda não. O nosso amor é uma picanha bem gorda, filé mignon, o que mais? Ninguém. Nossa. Coca-Cola, uma Totatola, né? Você sabe o que é tanta? Tanta é um produto da Totatola.
Então, veja só, nós não nos alimentamos, nós vivemos comendo, porque é o nosso prazer ainda. E esses vícios vêm de muitos e muitos tempos. Os espíritos e a ciência mostram que nós precisamos de muito pouco para nos alimentarmos. Nós precisamos de qualidade, não de quantidade. Assim como o corpo precisa de pouca coisa, o espírito só precisa de amor para se alimentar. Para você ter ideia, no hipocampo é um grande laboratório onde são trabalhadas para o corpo físico os elementos que nós necessitamos para viver. E pasmem vocês, senhoras e senhoritas, que as nossas células, tudo que é excesso, elas são um instrumento de rejeição, ela rejeita, ela não quer. Ela só precisa de quê? De sais minerais, água, vitamina, radicais, isso, só isso. O que não precisa, ela joga fora, ela não quer. Só que, como o Hideraldo só come gordura, doce, ela tem que sobreviver, instinto de conservação. Então ela começa a absorver aquilo que não presta. Só que a partir do momento que ela começa a absorver aquilo que não presta, ela começa a viciar com aquilo. E à medida que ela vai viciando, depois só o tempo para ela poder desviciar de novo. Semelhança feita ao espírito. O que o espírito precisa para se alimentar? Da prática do amor, da prática do bem. E na prática do amor, na prática do bem, nós temos o quê? Caridade. Não vou nem falar caridade ainda, vamos falar utilidade, vamos ser úteis. Compaixão, benevolência, todas as atividades no bem nós precisamos. Só que o espírito faz? O que nós fazemos? Começamos a entrar pela gula, pela idolatria, pela mentira, por uma série de coisas, e o espírito vicia naquilo. E passa encarnações e mais encarnações fazendo aquilo. Para se livrar desses vícios depois, haverá choros e ranger de dentes. Oh, como nós sofremos para nos livrarmos desses vícios. Choros e ranger de dentes, a qual Jesus se referia. Mas o processo é simples. Vamos mais adiante, senão acho que não vai dar. A segunda tentação. Aqui também existe uma outra situação. Eu não sei se é erro de tradução. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Aí veja só, o diabo aqui leva Jesus para o pináculo, o ponto mais alto da igreja de coisa. Será que o diabo teria essa condição? Então pode ser que eles estivessem em algum lugar e, já diz os tradutores, traduzir é pecar, né? E o ponto mais alto de onde estava no deserto, ele pede para que ele se atire. E, de novo, vocês veem que o Satanás, tudo ali é Marcos, gente, 4, 6, tudo é Marcos. De novo, apela para que Jesus mostre que tem poder. O poder de se atirar, né? Parece que Jesus sabia que nós viemos aqui para a Terra só querendo o poder dele. Nós não procuramos desenvolver o amor de Jesus, a paciência de Jesus, a caridade de Jesus. Nós não procuramos desenvolver isso. Todas as religiões que a gente vê, todas, sem exceção, todas cristãs, falam do poder de Jesus. Aliás, Jesus foi o único fundador de uma filosofia que não é pai da sua filosofia. Porque a filosofia do cristianismo, ela nasce com Constantino. Os ensinamentos de Jesus redivivo foram muito modificados a partir de Constantino. E aí, quando alguém diz assim,
Ah, o espiritismo não é cristão. Eu falei, o cristianismo de Constantino realmente não é. Mas o cristianismo redivivo, o espiritismo é, e vou plagiar Kardec. E nós nos ufanamos disso. Né? Então, Jesus também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não é que era proibido tentar, é que era impossível tentar. Como é que o diabo vai tentar Jesus? Como é que alguém pode tentar Jesus a fazer alguma coisa errada? Deus perdoa alguém? Hã? Não. Porque para perdão tem que ter uma ofensa. Eu só perdoo porque eu fui ofendido. Nós nunca vamos conseguir ofender a Deus. Então Deus perdoa sempre. Deus não tem que perdoar ninguém. Nós não conseguimos ofender. Agora, toda vez que nós transgredimos a lei, também não há perdão. Não. Jesus recomenda que nós perdoemos, porque é a maneira melhor de eu vou acertar o que eu fiz com mais tranquilidade. Agora está escrito lá, reconcilia-te com o seu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Porque senão ele te entregará ao delegado, o delegado te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao não sei quem, e você será preso, e daí não vai sair enquanto não pagar até o último cetil. Tem perdão aí? Está dizendo que nós vamos ter que acertar, nós vamos ter que pagar até o último centil. Agora, só que a maneira da gente pagar é que se eu perdoar, já vai ser um problema menor. Eu tenho um problema com Peçanha aqui. Estou com raiva do Peçanha. Isso já é um problema para mim, porque eu e o Peçanha tivemos um embate. Eu feri, eu o magoei. Então eu já vou ter que acertar isso. Se eu ficar achando que ele me magoou e eu não perdoá-lo, eu vou caminhar com aquilo ainda com muito mais dificuldade. Agora, se eu perdoar, pelo menos desse ponto de vista, eu me livrei. Se eu perdoar, eu entrego o meu amigo para a lei divina, que a lei cobre. O que Jesus diz? Eu não vim para ser juiz. E quem é o juiz? É a lei. E qual lei? A lei da consciência. Pergunta 521 do Livro dos Espíritos. Nós somos juízes de nós mesmos. E hoje se trabalha muito auto-perdão. Fala-se de auto-perdão, de auto-perdão, de auto-perdão, e o indivíduo está sempre se cobrando. Aí tem aqueles tratamentos que os psicólogos fazem, que os psiquiatras fazem, ajudando o indivíduo. Mas se não atacar a causa, o efeito continuará. Acontecem as regressões de memória, o indivíduo volta lá na causa. Aí, a partir da causa, o indivíduo começa a trabalhar a causa. E aí ele vai melhorar. Porque quem cobra é a consciência. Enquanto a consciência não me cobrar, eu mato, eu roubo, eu faço tudo e acho que está certo. Isso levou Jesus a dizer, bem-aventurados aflitos, porque eles serão consolados. Porque o que nos faz ser aflito? É a consciência nos cobrando. Se a consciência não me cobra, eu não vou estar aflito. Então, quando eu estou aflito, Jesus está dizendo, bem-aventurado, você já está aflito, você está perto de achar o caminho. Agora, quando o indivíduo está fazendo tudo errado, está fazendo tudo errado, está fazendo tudo errado, e acha que não está fazendo errado, que a culpa é do outro, que é a responsabilidade do outro, o problema é maior. Né? Aí, vejamos só, em relação ao que nós entendemos de Jesus, é necessário que nós refaçamos os nossos pensamentos. Jesus não veio para ser ídolo. Veio para ajudar a nos desempenhar o que está escrito na pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação?
qual o objetivo da encarnação? Prestem atenção. Expiação e prova. A maioria de nós paramos nessa expiação e prova, mas a resposta continua. E para que cada um de nós aprendemos a desenvolver a parte que nos toca na obra da criação. Cada um de nós aprendamos a desenvolver a parte que nos toca na obra da criação. Só que o que nós fazemos? Nós viemos aqui achando que não tem nada, nós não temos nada com isso. Que tudo que está acontecendo, que acontece aqui, acontece acolá, eu não tenho nada com isso. O problema do meio ambiente, o problema do governo, o problema disso aqui é do fulano, o problema é do Beltrano, que o indivíduo que sofre aqui não é nada comigo. Seria injusto que meus bisavós desmatassem para eu viver as consequências. Né? Mas nesse processo de aprendizado, por que eu devo aprender? Porque, assim como Jesus é o governador da terra, o nosso futuro também é brilhante. Se eu disser para você que é um dia, não sei quando, você vai ser o governador de um planeta, parece esdrúxulo, mas essa é a proposta. Por isso que eu tenho que passar por tudo que eu estou passando, desenvolver tudo que eu estou aprendendo, aprender tudo que eu estou aprendendo, porque quais são as notícias que a gente tem da ciência? O universo está se expandindo. Só na Via Láctea tem mais de 200 milhões de sóis. Então precisa de espíritos em condição para governar esses planetas. Não só para governar, mas como para auxiliar. Olha a equipe de Jesus, que tamanho, que grande que é. E ele ainda promete que nenhuma das ovelhas que o Pai o confiaste o perderá. E nós não estamos atentos com isso. Eu falava do aluno que deveria encontrar felicidade em estudar. Nós também, desde que adentramos ao corpo físico, deveríamos estar muito felizes com a oportunidade que estamos tendo. Porque ela é bendita. Ela é a oportunidade que eu tenho de aprendizado, de ser útil, de estar me preparando para um dia governar, nem que seja uma pedrinha. Mas qual é a nossa situação no momento? É de total ou quase pura dependência. Nós vivemos ainda com muletas. De fato, as religiões, às vezes, não servem para nos educar. Servem para nos servir de muleta. O líder da religião tal, eu vou lá que ele vai resolver para mim. O líder quer resolver. Não, sou eu. Agora, eu preciso vir na minha religião para eu aprender como lidar com isso. Jesus não vai resolver o meu problema no estalar de dedos. Agora, eu posso resolver os meus problemas a partir dos ensinamentos de Jesus. Muito obrigado e um bom dia a todos.